Olá, galerinha do bem, tudo bom com vocês? Espero que sim. Depois de alguns dias parado com relação a vídeo, por causa de muito trabalho, né? Para aqueles de vocês que não sabem, a gente trabalha com personalização e agora no Dia das Mães foi muito acarretado. Bom, mas não poderia deixar de falar sobre um assunto bem interessante que tem tomado as manchetes dos jornais nos últimos dias e que é de extrema relevância para os temas tratados aqui neste canal, que é justamente a guerra por procuração que está acontecendo entre o Estado de Israel e a organização terrorista Hamas, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, a primeira coisa que nós devemos entender é o contexto histórico disso, né? Aí já começa, Israel ainda é o escolhido de Deus, não tem toda uma questão política e religiosa dentro desse tema que a gente vai deixar de forma bem explicada e bem clara para você compreender os aspectos religiosos e os aspectos políticos que estão inseridos dentro desse cenário de guerra. Primeira questão, Israel ainda é a nação escolhida de Deus? A gente vê isso lá no Novo Testamento que não, né? Que Deus não tem mais um povo exclusivo na nação israelita, mas todo aquele que crê, ele acaba sendo um israelita espiritual. Bom, mas ao observarmos toda aquela região que era conhecida como Judéia na parte sul e Galiléia na parte norte, há 2000 anos atrás, era um território anexado ao Império Romano. Só que o Império Romano acabou caindo, né? A gente sabe que as tribos bárbaras conquistaram e ali o Império Romano, o Império dos Césares, acabou ruindo. Depois disso, aquela terra ela passou a ser, já talvez no século XVI, se não me foge a memória, ela já passou a ser invadida por uma coalizão árabe-islâmica, né? Os árabes e os islâmicos começaram a chegar naquela região. Não muito tempo depois, ali fez parte do Império Otomano, ou Turco Otomano, como preferir, e ficou dividido como a província de Damasco, aquela faixa de terra ali que era pertencente aos antigos hebreus. E depois de um bom tempo, passou lá já no início da Segunda Guerra Mundial, já quem estava, se não me foge a memória, né? Quem estava dentro do comando daquela região ali eram os britânicos, então Inglaterra, né? E aí, se você for observar, todo esse período de tempo, houve muita aglomeração, já que é a palavra do momento, né, de pessoas com ideias religiosas diferentes. Então, Israel acabou sendo um território muito complexo devido às ideologias que ali são pertencentes, por ter sendo ali o berço do cristianismo, do islamismo, e para acabar de lascar, você consegue. É uma coisa que mais me impressiona é como o marxismo conseguiu adentrar dentro do Islã, né? Que são duas teorias assim, eu costumo dizer que são satânicas na verdade, em alguns aspectos, né? E você observar o quanto isso tem causado dano ao cristianismo. Não estou querendo aqui, através disso, dizer que Israel, enquanto Estado, é o melhor Estado do mundo, perfeitinho e não tenha defeitos com relação à sua administração política. Mas, de fato, Israel, quando foi ser fundado como Estado, né, porque quando você observa ali, no final da Segunda Guerra Mundial foi criado a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, para que conflitos como aquele de 1940, de 1939 a 45, que foi a Segunda Guerra Mundial, pudessem ser evitados, né? E aí a Organização das Nações Unidas, a ONU, sobrou a dura tarefa de dividir aquela terra, né? Ou seja, seria uma parte para os judeus e uma parte para os árabes. Na verdade, os árabes eles ganharam a parte de terra que é considerada melhor, né? Que era aquela parte de terra que rodeia a cidade de Jerusalém, que é território internacional. E ali aquelas terras são mais férteis, ali é bem melhor de se viver. Já o povo judeu, eles ganharam a parte que fica mais no sentido do deserto do Negueb, uma terra ali árida em que não dá para produzir muita coisa não, mas ainda assim os judeus eles não quiseram briga não, eles aceitaram a parte que a ONU deu para eles, mas os islâmicos, os árabes não gostaram muito da ideia não, ficaram meio bravos, eles queriam mais terra. E para acabar de aumentar a confusão, você percebe ali que ficou um território chamado Faixa de Gaza. Talvez você não saiba o que é a Faixa de Gaza. A Faixa de Gaza é uma área de cerca de 300 quilômetros de extensão. Na verdade, uma área bem pequena de terra, só que naquela região especula-se que mora cerca de 2 milhões de pessoas, fazendo da Faixa de Gaza talvez a terceira localização mais
povoada do planeta Terra, ou seja, é muita gente para pouco espaço, e sendo que a faixa de Gaza, ela depende, a cidade de Gaza em si, depende inteiramente de Israel para serviços básicos como esgoto e algumas outras. Então, esse é o contexto básico dessa história entre Israel e o Estado palestino, que a mídia quer porque quer forçar, mas a gente sabe que o Estado palestino nunca existiu. Você que entende o mínimo de história, você não vai ver a existência de um Estado palestino. E Israel vem sofrendo conflitos, né? Depois que a ONU estipula isso, já na origem, no nascimento do Estado de Israel, que foi lá em 1948, no dia da fundação do Estado, Israel sofreu um ataque sob coalizão, ali onde estava a Síria, Egito, toda uma coalizão árabe-islâmica atacou Israel, onde Israel tinha ali talvez metade do seu exército. Na verdade, Israel não tinha nem um exército formal, ou seja, através de estratégias de guerras com um exército informal, Israel ele acabou saindo vencedor daquele confronto, né? E Israel teve que crescer como nação entre as serpentes, né? Crescer num lugar onde todo mundo odiava. Então foi necessário que Israel ele pudesse buscar meios de se armar, né? Inicialmente foi com a França, depois já os Estados Unidos teve essa aproximação. Israel ele dedicou todo esse tempo para buscar meios de se defender dos seus inimigos que os cercam por todos os lados, né? Apesar de hoje já ter sido bem claro que o grande inimigo ali do mundo árabe, né, o grande baderneiro ali, caçador de confusão, é o Irã e não Israel, e algumas nações ali como o Bahrein, como a Arábia Saudita já têm buscado uma aproximação bem maior do Estado de Israel. Mas ainda assim Israel penou muito para conseguir a tecnologia que tem hoje, porque é um povo assim, cara, é fantástico a história do povo de Israel, né? E aí você fica observando o quanto eles conseguiram avançar tecnologicamente na área militar, com as parcerias feitas com os Estados Unidos, né? E tanto é que hoje eles têm um sistema de defesa antiaéreo, o famoso Iron Dome, que foi testado com sucesso agora nesses últimos dias, quando o Hamas atacou Israel com milhares, na verdade, de foguetes. E o que é o Iron Dome? O Iron Dome a defesa antiaérea, que são compostos por baterias. Quando são lançados mísseis, são lançados outros mísseis, no caso, né? E esses mísseis vão colidir com os mísseis inimigos no ar antes que eles cheguem em terra e possam fazer alguma destruição ou males, né, à população. O Iron Dome, dizem os especialistas aí, que tem uma eficácia de entre 70% a 90%, dependendo das circunstâncias. Alguns foguetes do Hamas, eles conseguiram ultrapassar essa barreira e alcançaram a cidade de Tel Aviv, fazendo uma baixa entre civis, mais ou menos cerca de 8, se não me engano, até o momento. Só que o Hamas é covarde ao extremo, né? Eles fazem as suas bases de lançamento de foguete a partir de escolas, de hospitais, para que Israel possa se sentir pressionado a não atacar, porque vai matar civis se for destruir as bases de lançamento dos foguetes e dos torpedos que são lançados pelo Hamas, né? O que é o Hamas? O Hamas nada mais é do que uma milícia, digamos assim. Só que você sabe como é que uma milícia ela consegue ter tanto esse poder, como eles conseguem ter tanta arma, tanto financiamento. É lógico que existe um financiamento, né? Esse financiamento ele existe por meio do Estado do Estado do Irã, né? Enquanto nação, né? O Irã ele financia através da Força Quds, que é digamos assim, um braço das suas forças armadas, o Kataib Hezbollah, o Irã e várias outras milícias rebeldes ali no Oriente Médio para fazer guerra por procuração, né? Para que Israel possa se sentir pressionado a não atacar, sendo que, por mais que Israel saiba a localização das armas, mas essas armas são armazenadas no meio da população civil, para que, caso Israel ataque, foi malvadão, matou muita gente, fez isso, fez aquilo, fez tal. Bom, então, gente, essas são algumas informações básicas que eu queria trazer para vocês hoje sobre esse conflito, né? Na verdade, não existe vencedores nem perdedores no sentido de Irã e de Israel. Cada qual está lutando pelos seus interesses. Na verdade, os grandes perdedores ali são a população civil que está sofrendo no meio desse grande bombardeio. E também, o final dos tempos, Israel está em guerra, tal. A Bíblia fala de guerras e rumores de guerra. Sim, por que não? Mas não necessariamente que esse conflito entre Israel e o Hamas hoje seria o fim do mundo, ou